Bom dia, pessoal. Sou Célio Martinez, sou CEO da Mercado e Consumo e vamos para o terceiro dia de NRF, contando um pouquinho mais de tudo que está acontecendo nessa feira, no evento mais relevante do mundo quando se fala em varejo de consumo, no varejo de consumo. Hoje nós estamos aqui com o Matheus Mansur, o responsável pela ClearSale, por toda a parte de inteligência, ciência de dados, um craque quando se fala em tudo isso. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria apresentá-lo. Matheus é um gigante, é um cara super bacana, é um cara que conhece muito o mercado. Matheus, seja muito bem-vindo. E aí, Célio, obrigado, cara, pelo convite. E aí, pessoal, sou o Matheus Mansur, eu sou head do e-commerce, né, na parte de comercial lá da ClearSale, atuo lá há 12 anos, então tem bastante experiência, já nos encontramos aí pelas vidas, né, alguns lugares aí no mercado. E, cara, tô aqui para a gente discutir um pouquinho de mercado brasileiro, a feira, vamos falar bastante aqui. Que legal. Tem muita coisa para a gente poder falar, tem muita coisa para a gente poder discutir, mas eu queria começar contigo, primeiro para poder contextualizar essa feira. Quando a gente fala em NRF, é o ponto de largada do ano para o varejo mundial, principalmente para o brasileiro que busca essa nova tecnologia, busca inspirações, como trazer essa inovação para o mercado. Qual foi a sua expectativa quando você desembarcou em Nova York? Cara, Nova York eu acho que é um centro de muita tendência, né? Eles lançam, acho que, não sei se você já visitou algumas lojas aqui na Quinta Avenida, é muito entretenimento dentro das lojas. Essa foi a minha impressão, né? Então você entra, você tem uma experiência diferente, você às vezes nem compra os produtos, mas você engaja com a marca. Para mim, um destaque que eu tive aqui foi na loja da Nike, incrível, que você pode pegar o tênis ali na gôndola, testar ele numa quadra que eles fizeram, e eles deixaram a quadra inteira tecnológica para eles criarem o movimento dos jogadores, ou seja, você faz o movimento dos jogadores com o tênis que você está experimentando, arremessa tudo para você testar para ver se você compra ou não. Mas só essa experiência e todo mundo assistindo ali, que a gente fala de Phygital, né, ou Phygital. Então, é a mistura da parte mais digital com a parte física. Então você sente o produto, você usa o produto, você se entretém ali na loja. Então, cara, para mim, obviamente, não é para todo lugar que você vai ter isso, mas em Nova York tem bastante. É experimentar, é vivenciar as marcas e a loja nesse mundo assim de Nova York. Para mim isso foi, cara, disruptivo, assim, é muito legal mesmo. Tem uma contribuição que você fez, que é o conceito de storytelling. Né? Você pega as lojas que começam a contar história. O americano sabe contar uma história muito bem feita. Ele tem um conceito do cinema. Ele consegue aterrissar todo esse conceito em toda a sua aplicação de negócio. Vale a pena conferir Harry Potter também. Vale a pena conferir Melissa. A loja da Melissa é um escândalo. É muito bacana. Vale a pena conhecer. Tem outra coisa bacana, mas vamos falar um pouquinho mais. Quando a gente fala não só das visitas, mas da feira em si. Quando a gente fala em conteúdo, quando a gente fala em movimento do e-commerce, hoje a gente sabe que o Brasil e o mundo passou, na verdade, por uma grande mudança por conta da Covid e a gente trouxe grandes aprendizados. Nós tínhamos uma penetração 4, 5% do e-commerce brasileiro, hoje nós já estamos quase em 20%. O que mudou para o mercado? Cara, falando um pouquinho de Brasil, o que eu senti nesses últimos 3 anos, assim? 2019, aí para 2020, 2021, onde foi realmente a virada dessa parte da pandemia e a super digitalização de todo mundo, né? A gente teve muita gente que nunca comprou na internet, comprando nesse mercado. Então, além das pessoas que já compravam, que é o que você falou, cresceu de 5, 6 para 20, mas muita gente que não tinha esse costume e comprou na internet, obviamente, por uma necessidade. Mas isso foi um desafio. Para a gente que lida com fraude aqui na ClearSale, pensa que existiu um desafio de você conhecer novas pessoas, novos entrantes, pessoas que nunca tinham comprado na internet, nenhum dado na internet. Então, isso foi um grande desafio para todo o mercado, principalmente nessa parte de autenticação, na parte de Know Your Customer, porque como que essas pessoas chegam, como que a gente maximiza as vendas para esse novo cluster. Então, foi muito legal essa dinâmica e ajudou muito as empresas a crescerem. A gente teve um boom de eventos, né? Um boom de lojas entrando no e-commerce. Acho que a gente viu bastante lá no Brasil.
Então a gente teve uma capacidade muito grande de jogar todo mundo pro digital, vender muito. Cara, 2021 estourou tudo. A gente, até porventura, a gente fez o IPO da ClearSale, julho de 2021, foi muito legal. Então teve muita oportunidade do digital. E pra gente, obviamente, surfamos junto, foi muito legal pra ClearSale. Tem uma coisa muito bacana que você trouxe, que é a maturidade do brasileiro quando se fala em compra digital. Claro, tem pessoas que estão chegando com essa nova jornada, um conhecimento, você não tem dado e você não consegue fazer uma análise preditiva desse processo. E aí esse é importante para nós olharmos o conceito de que análise de risco, essa jornada do crédito, ela precisa ser muito bem tratada. Tem um ponto que eu sempre chamo a atenção que qualquer perda nesse processo descarrega diretamente no resultado da empresa. Esse bottom line que todos chamam. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente como que é o processo nas grandes empresas, para depois a gente trazer para o mercado que mais necessita de apoio, que tem toda uma massa aí de conhecendo esse e-commerce. Claro. Cara, por curiosidade, sou estatístico de formação, agora eu trabalho na área de negócio, que eu gosto muito. Então, uma das coisas que a gente fala em estatística, em dados, que é garbage in, garbage out. O que isso quer dizer, né? Se você tem informações ruins, você vai gerar respostas ruins ou, teoricamente, decisões ruins porque você tem uma entrada ruim. Então, acho que o primeiro fator de tudo isso é você ter uma base de informação muito robusta. Então, você que está começando agora, você que está crescendo no e-commerce, e até para os grandes, a grande importância é a captação de dados. Como você capta isso e como você traduz. E aí, voltando já para a análise de dados, hoje, quando a gente fala dos grandes, a gente está falando de detalhes, né? 0,5%. O que é 1% para uma empresa que vende bilhões por mês, né? Então, assim, quando a gente fala de gestão de risco, a gente está falando exatamente nessa casa. Então, a gente está falando de menos de 1% de fraude, mas reduzir a quanto? 0,3%, 0,5% de fraude. Então, esse 0,1%, 0,2% dá muita receita, dá muito resultado para uma empresa grande. Além disso, na gestão de risco de fraude, você tem esses dois fatores, né, que andam junto, que é a fraude tem que ser muito baixa, ou seja, a otimização de fraude, né, e você tem a maximização da venda. Por quê? O grande desafio para as grandes empresas eu não posso deixar de vender para esse cara tá vindo na minha loja e eu preciso reter ele, eu preciso revender ele para esse cara. Ou seja, se ele não vende, se ele não comprar aqui, ele compra no meu concorrente. E as grandes, você sabe como que é, né, é uma concorrência muito grande. Então, o desafio para a gente aqui na área de risco, né, na área de risco como um todo, seja de crédito, seja de fraude, a gente tem um desafio de 0, alguma coisa, bem pouco, mas que dá muito resultado para as empresas grandes. Já para as empresas pequenas, acho que o recado que eu dou aqui, pessoal, prestem atenção na gestão de risco de fraude. Principalmente quem está começando no e-commerce é muito importante. Para varejo, obviamente, tem o crédito também. Por quê? A gente tem uma taxa de 70% das lojas do e-commerce que abrem, fecham no primeiro ano. E isso porque, de fato, a gente tem uma grande incidência de fraude no Brasil. A gente conhece muito bem, né, esse nosso país. E aí, o que acontece? A fraude, ela pode até acontecer no primeiro mês, mas você só vai enxergar isso depois do terceiro mês. A gente tem um ponto que chama chargeback, eu não sei se todo mundo conhece, mas é o termo de você não reconhecer a compra. Então, quando o cliente final, né, o consumidor final, não reconhece a compra, ele estorna aquele valor. Isso se chama chargeback no mercado, que a gente está acostumado. E esse valor só aparece 2, 3 meses na sua conta. Então, você acha que você está vendendo pra caramba, mas depois de 2, 3 meses vem a conta, e aí, cara, acaba com a loja que está abrindo, com as lojas que realmente estão querendo crescer. Então, uma dica aqui para quem está começando, de fato, preste atenção na gestão de risco, os dados que você entra e principalmente a fraude se você está vendendo no e-commerce. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. O quanto essa gestão do risco, essa gestão da transação, ela é fundamental no nascimento do negócio. Eu falo que o e-commerce é um grande transatlântico. Se você começar errado, é muito difícil alterar lá na frente. É mais doloroso, é muito mais complicado e mais oneroso. Tem uma coisa que você tem que olhar. Eu queria trazer um ponto que você comentou, o quanto o Brasil e o México são os países da América Latina que mais produz fraude, acho que no mundo. Acho que no mundo. E é uma escola para o mundo. Por quê? O mundo hoje passa por uma recessão, passa por um processo de inflação e as coisas começam a acontecer também para os ricos. As coisas começam a acontecer. Essa internacionalização está acontecendo? Cara, com certeza. Você tem preocupações, até nessa feira eu conversei com algumas pessoas da Europa, uma francesa, tive uma oportunidade de conversar com ela, e ela comentou sobre o aumento de fraudes na França.
Então, assim, obviamente, pontual, né, a conversa, mas esse movimento a gente vê aqui nos Estados Unidos também, a gente vê um aumento, México, obviamente, explodindo, né, top 1, Brasil top 2 de fraude. Então, a gente sim tem essa tendência da internalização, da necessidade, da recessão do mercado, de uma necessidade, realmente uma carência, né, da população. E aí você tem três fatores que a gente fala, né? A pessoa pode ter a má índole, ou a necessidade, ou a oportunidade, né? Dependendo desses três pontos, ela pode ter uma possibilidade de ocorrer uma fraude, e infelizmente a gente tem isso na vida. Então, depende do mercado, né? Depende da oportunidade e se a pessoa realmente precisa. Então, nesse momento de recessão, não só aqui no Brasil, lá no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, como a gente ouviu bastante nas palestras, eu acho que sim tem uma tendência de aumentar esse tipo de fraude, que é o não reconhecimento, que é muito fácil você fazer uma fraude, né, no e-commerce, por exemplo, mas eu acho que é momentânea, principalmente para esses países desenvolvidos. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. O quanto que as palestras, o quanto que o tema análise de fraude está sendo tratado aqui nos Estados Unidos? Cara, bem pouco. A gente tem alguns players aqui dos Estados Unidos que participaram de algumas palestras, mas foram pouquíssimas, assim. Engraçado você citar isso, porque eu vi uma. Imagina, 3 dias de quantas palestras que a gente teve aqui, e eu vi uma particularmente, né? Então, não se falou muito disso aqui, não se falou em alguns outros assuntos que eu achei que ia ter, metaverso, não ouvi muito aqui, mas se falou muito em motivação. Por quê? Porque eu acho que, linkando o assunto que a gente está falando aqui, que é ou de uma recessão, ou de um período traumático, né, socialmente, então você acaba criando um ambiente nas primeiras palestras, 2 primeiros dias, de muita, vamos galera, pra cima, vamos continuar. Uma frase acho que James Cash, se não me engano, ele falou assim, se não tem elevador, vamos de escada. Então continuem, sabe? Sempre continuem, vamos crescer devagar, mas vamos crescer. Eu acho que essas mensagens de motivação foram muito importantes para a feira, principalmente para os varejistas que estão sofrendo com isso. Eu acho que você trouxe uma coisa que é a resiliência. E isso é uma das coisas que eu mais destaco no brasileiro. É impressionante, além da nossa competência, a nossa ousadia com atitude. E aí a gente traz o papel para a pessoa. Nós sabemos que, por trás de uma grande estrutura, as empresas brasileiras, algumas delas preferem a internalização de muitas soluções, por ter uma gestão um pouco mais próxima, mas outras já entendem que esse momento já pode ser grandes parceiros. Tem os dois modelos. Dependendo da situação, você tem um lado de cientistas de dados de um lado, do outro. Você tem o growth, que hoje tem uma participação cada vez mais relevante no negócio. Quando a gente fala para quem está começando no e-commerce, quais são as 3 dicas que você entende para poder colocar isso de pé e começar ganhando o jogo? Tá, acho que é assim, cara. Na minha visão, quando você está começando, tudo que te facilita o seu tempo, é melhor. Por exemplo, a gente não tem todas as expertises, né? Você, cara, sabe vender, sabe fazer produto, sabe a tecnologia, né? Então, é muito difícil você ter conhecimentos profundos em todas essas áreas. Então, minha dica para quem está começando é, cara, invista em ter parceiros estratégicos para as coisas que você não sabe. E não tente, obviamente, ocupar muito o seu tempo com as coisas que você não sabe. Por quê? Você vai dobrar seu tempo para fazer isso, triplicar. Então, tenha parceiros estratégicos que possam fazer isso de uma maneira muito melhor que você, de uma maneira muito mais eficiente. Mesmo que inicialmente seja um pouco mais caro para o pedido, mas eu tenho certeza que longo prazo você vai crescer muito rápido. Então, não queira fazer a fraude interna. Tem um monte de player que vai fazer para você. Obviamente vai te custar um pouco mais, mas vai te tirar tranquilidade para você fazer o que você tem que fazer, que é vender, né? Principalmente no varejo. Tem uma coisa que você falou que é essa tranquilidade, que não é só tranquilidade pelo investimento, é o resultado. Esse número aparece no resultado da sua empresa, do seu negócio. Se você tiver, o varejo opera na margem entre 7% e 15%. Se você tiver uma fraude acima dos 5%, praticamente você perdeu o seu negócio. E é por isso que as empresas não resistem no primeiro ano, depois do primeiro ano. Tem toda uma inteligência, claro, tem toda uma maturidade de empreendedor que a gente precisa, de fato, ajudar o brasileiro a fazer acontecer, mas isso é fundamental. Eu queria trazer um ponto que você falou que me chama muito a atenção. As empresas deixaram de ser aqueles fornecedores e se tornaram parceiros. O quanto os squads de empresas parceiras
se misturam para fazer a coisa acontecer. Perfeito. Acho que esse ponto dos squads, né, dos projetos agiles, né, que veio um boom recentemente lá no Brasil, você tem um potencial maior de atendimento, né? Você gera um potencial de parceria com seus clientes, isso gera uma proximidade. Um dos fatores da ClearSale que a gente sempre põe no mercado é a gente atender melhor, né? Isso era uma coisa muito comum, a gente atender você, sabe muito bem como era. Então é trazer o cliente perto, fazer com que o cliente te entenda o que está fazendo, porque por mais que você terceirize tudo, você tem que explicar o que você está fazendo, né? Cara, eu tô fazendo isso, ó, fica tranquilo, vai dar certo, eu tô te mostrando os dados que tá acontecendo. Então, para mim, isso junta muito nos 3 tópicos que você perguntou. Então, o primeiro é, escolha seus parceiros que realmente são mais experientes que você e que vão te entregar um bom resultado. Segundo, tem uma entrada de dados muito importante, que é o que você falou desde o começo. Já pega os dados, já começa a formatar um banco de dados da sua loja, conhecer seu cliente, cara, isso é fenomenal. E o terceiro passo é ter uma boa liderança interna. Acho que isso é uma coisa que a gente viu muito aqui na feira, cara. Quais são os grandes fatores do sucesso de várias empresas? Teve uma palestra, salvo engano, de um grande varejo, esqueci o nome, que ele falou, é um CEO que já passou por vários lugares, e ele falou, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na empresa é ver como são avaliados meus líderes, como são avaliados os líderes daquela empresa, competência, habilidade, porque é ali que está o segredo da empresa, como os líderes vão dirigir a empresa no dia a dia. Então, para mim, esses 3 tópicos, cara, pessoas muito boas, um time comprometido com liderança, você ter a entrada de dados, você ter essa captação perfeita, e o terceiro, teoricamente, é você avaliar os grandes parceiros estratégicos do seu mercado. Você não vai poder fazer tudo sozinho. Eu sempre digo que conversas corajosas, resultados verdadeiros. E dentro de qualquer gestão de empresa, isso funciona muito bem. Eu queria trazer um último ponto, quando a gente fala no comportamento do consumidor americano versus o comportamento brasileiro. O brasileiro, ele conquista o seu cliente. Ele tem que se desafiar, ele tem que ligar, ele não trata o WhatsApp somente para o envio de um PIN, ele trata o WhatsApp como uma ferramenta de venda. O americano trata ainda como uma ferramenta de PIN, só em evento de certificação. E o americano, de uma forma muito mais ágil, ele sabe comprar muito bem o seu cliente. Você vai numa loja, você pega $1.000, $100, ele te dá 20% de desconto mediante um cadastro, mediante um cartão, sem nenhum tipo de empatia corporativa. A pergunta que eu quero te fazer, o brasileiro conquista, o americano compra. Quem vai mais longe? Que pergunta boa, hein? Eu responderia confiança, cara. Eu acho que então no Brasil você tem uma relação de longo prazo, uma relação de confiança maior, onde você não está comprando a palavra dele, né? Que é o que a gente está falando aqui. Mas você está ganhando respeito. Você está trocando experiência e trocando conhecimento. Então eu acho que esse lado, para mim, eu responderia que é o Brasil. Acho que está na frente nisso. Acho que a gente tem que aprender a fazer algumas coisas aqui na América do Norte, mas eu acho que a gente está muito à frente na relação calorosa, na relação amorosa que a gente tem com as pessoas lá no Brasil e como isso como a gente lida, né? A gente tem aproximação real, humana, e aqui é mais fria, né? Que a gente vê é muito mais fria. Ou seja, você manda um ticket até ser respondido. Então, e lá no Brasil a gente tem essa parte de, cara, eu vou ligar pro meu amigo, eu vou ligar para a empresa. Você tem isso ainda, muito comum mesmo no bem digital. Então, acho que a confiança, o lado de você trocar, o lado de você conquistar, essa parte, eu acho que o Brasil está na frente. Tem uma grande escola nessa história. Eu falo que é o intercâmbio intelectual. A gente tem esse intercâmbio. Se nós trouxermos a nossa empatia, a nossa capacidade de conquista para o movimento de tração, na aquisição de cliente com eles, é uma máquina que não tem como não ser vencedora. Eu sempre olho que a atitude do brasileiro, a sua ousadia, com competência, vinculada a processos e escala, eu acho que a gente consegue construir uma empresa de sucesso. E, cara, só para você ter uma ideia, ontem, não sei se a gente está no tempo aí, sério, mas eu escutei uma história de uma pessoa que eu estava conversando, que é o seguinte, ele foi numa... Olha que interessante a estratégia, que a gente pode, então, aplicar nossos conceitos lá no Brasil. Ele foi num jogo de basquete, de um time, lá do Canadá, não vou dar os nomes, mas é isso. E aí, era a primeira vez que eles iam num jogo de basquete com os filhos, né, 2 filhos.
E esse time identificou na entrada deles que era a primeira vez, por algum motivo de dados, alguma coisa assim. E no show, naquelas partes do tempo, né, que eles têm muito isso, eles identificaram eles e falaram assim, e deram um brinde, falando assim, é a primeira vez que vocês assistem um jogo de NBA e a gente sabe, por isso que então a gente toca uma camiseta, toque um boné pros dois moleques, tipo, sei lá, 7, 8 anos, assim. E aí o cara falou, cara, depois disso, nunca mais eles quiseram falar de outro time. É a camiseta do cara, e VNBA. Olha com a estratégia, obviamente, disso, de reter o cara no primeiro shot, ou seja, na primeira entrada, trouxe que os filhos falam só desse time, e aí o pai, obviamente, acaba gastando, né? Acaba comprando as coisas, e você, então, fideliza a família inteira. Obviamente, de uma forma que a gente falou de compra, e como a gente traz isso pro Brasil, né? Como a gente traz essa estratégia para criar, então, essa emoção, essa relação de confiança com a marca. É isso que você está falando. O que faz a diferença em todo negócio são as pessoas. As pessoas com atitude, as pessoas com verdade, as pessoas com vontade de empreender. Nós, brasileiros, temos muito orgulho de estarmos na NRF e sermos abordados por todo o mercado internacional falando o que vocês estão fazendo aqui é história. São mais de 3.800 brasileiros lidando diariamente nessa feira, o que nos deixa cada vez mais orgulhosos de que o nosso mercado pode crescer. Depende da sua atitude, depende da sua vontade, da sua capacitação. Estude. Estude mesmo, porque isso é o que faz a nossa diferença acontecer. Mansur, brigadíssimo pelo nosso bate-papo. Estamos muito juntos. É um carinho enorme te rever no mercado, contar essa história aqui para a nossa base. Mais de 5 milhões de leitores estão nos acompanhando agora. Só quero agradecer. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Obrigado pela oportunidade de trocar. Galera, é isso aí. Bora para frente. O Brasil é muito grande. Obrigado, gente. Valeu.